Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, numa reunião de louvor a Deus, e de louvor a Deus por um motivo muito específico. Uma noite preparada pelo Ministério Translocal, junto com a Igreja de Bauru, a CMC. Preparamos, baseados na súplica de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, que diz o seguinte: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Baseados nessa palavra, essa reunião hoje é uma reunião para dedicar toda a consideração pelo ministério do pastor Abílio, pelo seu esforço e dedicação a esse ministério, e que ele tem sido líder e conselheiro no Senhor. E queremos nessa noite expressar o nosso amor e o nosso reconhecimento pela obra que Deus tem realizado através dele nas nossas vidas. Creio que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, reconhecemos isso. Esse ministério que tem nos abençoado, que Deus tem usado. Então eu queria chamar meu pai, aliás ele é meu pai, por acaso, e minha mãe junto, para que venham sentar aqui à frente, nessas duas cadeiras, para que possam ouvir bem e ver aquilo que nós preparamos nessa noite para vocês. Louvado seja Deus pela vida desse casal. E queria chamar o Bilão, enquanto eles vêm. Ele vai começar falando alguma coisa. Enquanto eles vão chegando aqui, queria dizer que eles se casaram dia 17 de janeiro. E eu nasci no mesmo ano, dia 25 de dezembro. Não precisa fazer conta que dá certinho, né? E eu vou fazer agora, em dezembro, 71. E por isso eu sei que em janeiro eles vão completar 72 anos de casados, né? E louvamos a Deus por isso também. Mas eu queria falar sobre o meu pai, o exemplo que ele deixou, o exemplo de um servo de Deus, um exemplo de um sonhador, exemplo de alguém que sempre teve visão. E nós começamos essa igreja, a CMC, em 1978, final de 78, 79. Eu me casei em 79. Mas antes disso, meu pai já era presbítero da igreja presbiteriana e foi durante 40 anos. Ou seja, quando ele começou a conhecer o movimento de restauração, renovação, ele já tinha um tempo de igreja presbiteriana como líder lá. Mas Deus nos abençoou em 1979,
quando ele fez uma viagem para a Argentina, junto com o pastor Jamé, o Christian, um ônibus que saiu lá de Jundiaí, se eu não me engano. É isso, né? E ele voltou encantado com a palavra. Nós já tínhamos ouvido aqui o Christian. Ele voltou encantado com a palavra, a visão do reino de Deus, de Jesus ser o Senhor, o dono, o amo. E ele voltou encantado com a palavra de Jorge Mitian, e logo teve a ideia. Nós éramos na igreja, na época, no máximo 50, 55 pessoas. Ele teve a ideia de fazer um encontro para trazer os irmãos Christian e Jorge para falarem do que ele estava começando a ouvir, do senhorio de Jesus Cristo, do reino de Deus, do propósito eterno de Deus, da unidade da igreja, que a igreja é uma só. E eu não me lembro bem o ano, se foi 81, 82, tivemos o primeiro encontro, que deu um trabalho danado, porque éramos em poucos, para receber muita gente. E esses encontros foram acontecendo e foram abençoando pessoas de todas as partes do Brasil. E, graças a Deus, depois, essa palavra foi proclamada em Brasília, em Jundiaí, enfim, né? Nós sabemos aí da história, nós mais antigos. E Deus fez uma obra aqui em Bauru. Fez uma obra nas nossas vidas. E está fazendo. Nós estamos já indo para o final do nosso encontro local quer dizer da Translocal, né? E nós louvamos ao Senhor pelo que Deus falou esses dias. Amém? Quem ouviu? Eu louvo ao Senhor pela vida do meu pai, que teve essa visão. Mas o meu pai é um homem de visão. Vocês vejam essa chácara, né? Ele teve a visão de aqui colocar uma escola de missões. Essa escola funcionou. Hoje ainda nós conversamos um pouco a respeito disso. E temos esse espaço que hoje praticamente está dentro da cidade. Mas a visão da Translocal, e nós vamos falar isso, testemunhando inclusive para os pastores que pertencem à comunhão dos ministérios translocais aqui do Brasil. Quem são eles? Fiquem em pé, os que estão aqui. Estão aqui na frente? Tem ali, cadê os... Ah, está aqui. Está aqui. Essa gente, depois nós vamos ouvi-los aí, e essa gente, esses irmãos queridos, fazem parte de um ministério chamado Comunhão de Ministérios Translocais. E nós também fazemos parte através do IMES. Pode sentar. Obrigado. Mas eu vou contar como que começou o Ministério Translocal aqui em Bauru. Nós tivemos uma reunião em Aquidauana, e ali estavam alguns pastores, alguns falecidos, como o Ovídio Dias, o seu Gil Negrão, Ivo Negrão, Natan Sobi, Éder Campos, quem mais? Meu pai, eu. Tem mais gente. O Josa estava? O Douglas, aqui de Bauru. A maioria já está com o Senhor, né? E meu pai ainda vai viver muito. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu falei assim, vamos viajar com ele, porque é capaz de ser a última viagem. Isso já tem 10 anos para mais, né? Mas ele deu a ideia, então, do Ministério Translocal. Mas, na época, ninguém entendia que era isso. Ninguém sabia o que era isso. Aí, no final da reunião, ele falou assim, então, eu vou com o Bilão fazer esse trabalho durante 1 ano. Depois, eu volto para contar para vocês exatamente o que é, como funciona.
Primeira viagem que nós fizemos, que foi para Uberlândia e depois para Patrocínio de Minas, não foi a primeira viagem, mas para montar a Translocal. Eu perguntei para ele: ô pai, que negócio é esse de ministério translocal? Ele falou: esse ano Deus vai mostrar. Nem ele sabia, né? E nós passamos por Uberlândia para atender um casal que estava com grandes problemas. E de lá, soubemos que tinha falecido a esposa do pastor Manuel em Patrocínio. Fizemos a primeira viagem a Patrocínio. Prova de que eles não tinham nem ideia do que era a família. Ele avisou: estou chegando, eu, minha esposa e meu filho. Quando nós chegamos, eu na época pesava 125, por aí. E era bem mais gordo, né? Eu vi que aquele povo de lá no velório ficava olhando para mim. Eu falei: ih, rapaz. Aí eu fui entender quando eu cheguei no hotel. Tinha uma cama de casal e um berço. Uma cama de casal e um berço. E foi duro para arrumar um quartinho lá para mim. Arrumaram um quarto que tinha 2 por 2 e 5 metros de altura. Quando eu deitei à noite, me deu tontura de ver aquela... Mas, enfim, nós trabalhamos 1 ano e o Senhor nos revelou que seria o ministério translocal. Mas eu louvo ao Senhor pela vida de um homem, que é meu pai, que tem uma visão. Antes de acontecer, ele tem uma visão daquilo que pode acontecer. E Deus o abençoou dessa maneira. Então eu queria deixar esse testemunho, agradecer primeiro como pai e mãe, mas principalmente como pastor. E hoje eu me lembrei que quando o Jorge falou que foi o Jorge, que todo pastor tem que ser pastoreado. Eu fui pastoreado por esse homem, e teve 1 ano que eu fiquei como pastor dele. Aí eu aproveitei. Eu dou graças a Deus pela vida do senhor, como servo de Deus. Servo de Deus. Deixa um exemplo não só para mim, mas para toda a igreja aqui de Bauru e translocal também. Também quero falar alguma coisa, mas antes, vocês sabem que aquele ali é o Bilão, meu irmão mais velho, e ele sempre apronta. Nós nos reunimos hoje de manhã para combinarmos o que nós íamos falar, para não falarmos a mesma coisa. E ele falou metade do que eu ia falar. Obrigado, Bilão. Mas o que eu ia enfatizar é realmente essa questão de meu pai ser um homem de visão, de fé, ousado, empreendedor. E nada, nenhum obstáculo podia fazer com que ele desistisse das coisas. E isso fica provado no seu ministério e em várias coisas. O Bilão já citou algumas. Eu falo, por exemplo, da própria igreja de Bauru, que no seu começo tinha 15 pessoas. Começou com 15 pessoas e hoje é uma igreja que tem congregações pela região toda de Bauru, pelos bairros de Bauru, pela região aqui toda, por vários estados do Brasil e de fora. Porque também ele sempre teve essa visão missionária, de ir, de sair de Jerusalém e ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele nos empurrou para isso. Primeiro ele me empurrou para a Inglaterra como missionário, depois o Bilão para Portugal e depois outros. E hoje nós temos algumas congregações, igrejas em vários países. Então, ele sempre
empreendeu coisas que ele tinha essa visão. Essa chácara, o Bilão falou, né? Quando nós compramos aqui, se tinha umas 4 ou 5 árvores, era muito. E uma pequena casinha ali fora. Hoje tem toda essa estrutura. Ele empreendeu a Casa da Esperança para recolher, porque lá onde nós tínhamos a igreja, o templo nosso, a tenda lá nas Nações Unidas, à noite haviam crianças de rua que ficavam ali tomando conta dos carros, e ele viu aquilo e começou a empreender. E hoje nós temos a Casa da Esperança, que atende 210 crianças diariamente, dando alimentação, dando reforço escolar e atividades. Até esses dias, num casamento, nós encontramos 2 rapazes que vieram dizer: olha, nós estamos reconhecendo vocês. Nós fizemos o projeto todo da Casa da Esperança, desde pequenininhos até os 15 anos. E agora nós somos garçons, trabalhamos, 2 irmãos, ou seja, vidas que foram tiradas da marginalidade e do crime. A Escola de Missões, que ajudou tanto o Ministério Translocal, também ensinando, e temos aí missionários em várias partes que passaram aqui por essa escola. E, claro, o Ministério Translocal, que o Bilão já falou. Mas eu queria lembrar que ele ficou conhecido com vários apelidos. Um deles era o pastor do Amém, porque sempre que ele pregava, ele nos obrigava a falar amém. E nós aprendemos a dizer amém concordando com a palavra, né? Mas um outro título que lhe deram foi o apóstolo da unidade. O apóstolo da unidade, porque ele pregava a unidade sempre. E só para aqueles que já ouviram, eu tenho certeza que se você participou de algum encontro ou já levou o meu pai lá para a tua igreja para pregar sobre unidade, você vai lembrar da história dos patos. Quem lembra da história dos patos? Havia um lago com muitos patos, patos presbiterianos, patos batistas, patos metodistas, patos pentecostais, patos livres, patos católicos, e assim, mas eles estavam num lago cercados com cercas, cada pato estava no seu quadrado, estava no seu local. E aí Deus, na sua sabedoria e bondade, começou a derramar o Espírito sobre aquele lago, e o lago foi se enchendo, a água foi subindo, e passou as cercas, e os patos então se misturaram, e assim ele falava e ilustrava a unidade do corpo de Cristo. E uma outra ilustração que ele usava era das batatas. Unidade, um saco cheio de batatas não é unidade, é uma união. A unidade, você tem que pegar as batatas, espremê-las, fazer um purê, e aí sim se torna uma unidade. Então ele partiu aí para esse país todo, pregando a unidade, e acabou sendo conhecido como apóstolo da unidade. Louvado seja o Senhor pela sua vida, e porque ela influenciou e abençoou muitas igrejas, muitos grupos e muitos de nós aqui. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Quero chamar o Marcos para vir aqui. Ficou longe aqui o negócio, né, depois que fizeram. Eu quero ler algumas palavras que nós registramos aqui numa placa simbólica
para o pastor Abílio ter acessível ali na sua casa e lembrar, junto com a dona Neide, do nosso amor por vocês. E o que está escrito aqui é algo que brotou no coração dos presbíteros aqui da igreja em Bauru, da CMC. Eu gostaria que os presbíteros ficassem de pé, os meus companheiros aqui de ministério, de Bauru. E também reflete aquilo que, como ministério translocal, nós sentimos. E esses dias nós estamos reunidos aqui, no encontro anual do Ministério Translocal, e eu gostaria que os pastores também, os presbíteros de Minas Gerais, eu até anotei aqui para eu não esquecer, do Mato Grosso do Sul, de cidades aqui de São Paulo, como Peruíbe, Guaratinguetá, Guarulhos, que vocês ficassem de pé juntamente com as suas esposas, as que estão presentes. E eu vou ler aqui essas palavras, e enquanto eu leio, eu vou pedir para o Geraldo Cremonese me ajudar depois para entregar essa placa ao pastor Abílio. Diz o seguinte, pastor Abílio: somos continuamente inspirados pelo seu amor a Deus, o serviço a Cristo, a dependência do Espírito Santo. Reconhecemos seu ministério, um ministério produtivo e abençoador no decorrer desses anos todos. Todo o empenho pela unidade da igreja e a dedicação incansável pela expansão do Evangelho do Reino de Deus por todas as nações. Ao pastor da unidade e do Amém, nosso muito obrigado. Presbíteros da CMC, representando toda a igreja aqui em Bauru, e o Ministério Translocal de Bauru. Obrigado. Pode sentar, os pastores. Vou deixar a placa aqui, Maísa, depois você leva lá para casa. E aqui, olha, nós preparamos um vídeo comprido, por isso nós não vamos parar para assisti-lo. Nós vamos continuar as homenagens e, enquanto isso, passamos algumas fotos dessas pessoas que conviveram com o seu Abílio durante esses anos. Pastor Ovídio, pastor Douglas, pastor Ramão, lá do Vale de São Miguel, pastor Gil Negrão, as mulheres todas e tantos trabalhos. Seria impossível a gente fazer algo curto. Então nós colocamos algumas fotos para nos lembrarmos. Enquanto isso, eu quero chamar um representante do Conselho de Pastores aqui de Bauru. Estão presentes o Jean Garcia, que é o presidente, por favor. Também o Edson Valentim, pode vir aqui, Edson, que é o vice-presidente do Conselho de Pastores. O pastor Abílio já foi presidente do Conselho algumas vezes, durante alguns anos, e eu vou passar a palavra a um deles, para que também possam dirigir uma palavra à igreja e ao pastor Abílio. Pode os dois. Amém. Paz do Senhor, boa noite. Confesso que é uma grande alegria nós estarmos aqui nesta noite, participando desse dia tão especial. E eu louvo a Deus porque, ao ter este convite de poder estar aqui com os irmãos, celebrando a vida deste grande homem de fé,
me veio justamente a palavra lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, 12, 13, que foi lida aqui. Mas eu gostaria de ler novamente, porque com certeza isso para nós é inspirador. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E eu sou muito grato a Deus, porque eu não conheci o pastor Abílio pessoalmente no decorrer da caminhada, mas a referência, o nome do pastor Abílio, sempre presente em muitas reuniões, sempre muito presente em muitos momentos, e nós então nos inspiramos, nós então podemos, nos motivar, nos alegrar em ver e saber que a vida deste homem impactou não só a cidade de Bauru como nações, mas impactou principalmente vidas, e vidas com certeza é um grande presente de Deus. E ver este homem então e saber de tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele. Eu mesmo já estive aqui neste lugar por algumas vezes, fazendo seminários, cruzadas, aqui mesmo, neste ambiente, e sempre olhando com grande admiração por aquilo que o Senhor tem feito na vida deste grande homem. Como representante do Conselho de Pastores, hoje nós estamos, do Compev, nós reconhecemos a grandeza deste homem, sabendo que a igreja de Bauru, com certeza, ela também é marcada, pelos dias deste pastor tão abençoado, pelos dias daquilo que ele já fez, continua fazendo e continuará fazendo para sempre, porque o legado que deixa é algo muito, muito importante. Então nós estamos muito contentes pela vida deste casal, nós nos sentimos muito assim agraciados por Deus, por ver, porque quando eu olho lá para a Bíblia, lá em Hebreus, e a Bíblia fala lá em Hebreus sobre os homens que são considerados como heróis da fé, aquela galeria de grandes homens de Deus, e às vezes nós lemos aquilo, nós vemos aqueles homens distantes de nós, pelos séculos, pelos tempos, pelos anos, mas hoje olhar a vida deste casal, olhar o exemplo deste homem, olhar aquilo que ele tem feito, olhar tudo aquilo que ele já fez, para nós também é um grande privilégio, porque eu posso também hoje, aos meus 43 anos de idade, eu sei que não parece bem menos, mas eu também posso dizer que eu sou feliz e abençoado por também conhecer pessoalmente hoje, poder ter esse privilégio de conhecer um homem, um grande herói da fé também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida desse casal, que Deus abençoe esta igreja linda, preciosa, em nome de Jesus. Pastor Edson. Muito obrigado. Por favor, o pastor Edmilson Dias, da Comunidade Cristã de Guarulhos. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. E eu quero falar bem perto, porque eu quero que ele escute bem o que nós vamos falar. Eu tenho o privilégio de não precisar chamá-lo de pastor Abílio, mas de chamar de tio. Tio Abílio e tia Neide. Tenho o privilégio, desde criança, de frequentar a casa deles. E frequentar a casa deste casal, junto com os meus primos, significa sempre ter um espaço, ter um lar aberto ao acolhimento, ao vinho da alegria e o pão da presença. É sempre saber que tem lugar para mais um. E nesses anos, e aqui eu falo ao casal, eu sei que muitos sentiram o que eu senti. Saber que na casa deles sempre havia lugar para ser acolhido.
E até os dias de hoje, nesse legado que eles deixam firmado em nossos corações, eu quero reproduzir as palavras do apóstolo Paulo a Filemão, no versículo 7, quando ele diz o seguinte: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Quantos de nós tiveram o seu coração reanimado através da vida deste casal? Quantos em momentos difíceis encontraram consolo, palavra de sabedoria e exemplo? Então hoje é com muita alegria que nós queremos fazer esse reconhecimento. E em Guarulhos em particular, nós, depois do trabalho local, fomos a primeira comunidade que recebeu a assistência e a cobertura do tio Abílio e da tia Neide. E hoje eu quero também entregar aqui uma placa de gratidão por um homem e pastor que solidificou sua vida sobre a rocha eterna com amor em Cristo, comunidade cristã em Guarulhos. Muito obrigado, querido. E na placa tem a foto do casal, porque a gente entende que esse ministério é feito pelo casal. Eu quero aqui também apresentar os irmãos, conforme disse o Bilão, da Comunhão de Ministérios Translocais, que é um grupo mais amplo de comunidades, de irmãos que nós caminhamos juntos. Primeiro porque nos amamos. Segundo, pela unidade e para aferir a caminhada. Eu quero primeiro destacar a presença de um irmão que caminha conosco também há muitos anos e veio também especialmente da Argentina para participar do encontro translocal e também para a homenagem ao pastor Abílio. Pedir que o pastor Victor Rodrigues de Rosário, Argentina, fique em pé. Vamos receber um amor. Victor Rodrigues, muito obrigado. Obrigado, Vitor. E eu vou pedir também que se coloque em pé os pastores que fazem parte, que estão presentes do Ministério, da Comunhão de Ministérios Translocais. Nós temos o pastor Jamê Nobre, de Jundiaí, pedir que ele se coloque em pé, Jamê. Vince, de Vitória, Espírito Santo. Januário e Marcos, de Santo Amaro, São Paulo. Ademir de Valinhos e Francisco de Campinas. Muito obrigado, amados. São irmãos que nós caminhamos juntos e Abílio é um dos fundadores da Comunhão de Ministérios Translocais, movido exatamente por esse desejo de nós não ficarmos isolados como o Ministério Translocal, mas caminharmos dentro dessa bênção, desse mover, daquilo que Deus tem feito aqui em nosso país. E uma das alegrias que a gente tem na caminhada é de encontrar gente séria na caminhada, gente que ama a Deus e com quem a gente tem o prazer de se relacionar. E uma das pessoas com quem Abílio mais caminhou durante esse tempo, um companheiro de longa jornada, é exatamente o pastor Jamê Nobre de Jundiaí, com quem eles têm uma longa história. Eu quero chamar aqui pastor Jamê, que vai também nos trazer aqui uma saudação. Seja bem-vindo, vamos receber pastor Jamê Nobre. Boa noite, Abílio. Boa noite, Neide. Um prazer estar aqui com vocês. Quando o Emitian escreveu a sua carta,
eu entendi que era mais que um convite, era uma convocação. Mas não era uma convocação que a gente tivesse que fazer algum sacrifício para estar. Eu tinha uma viagem para a Bahia, achei alguém para ir no meu lugar, para estar aqui nesta noite. Eu não poderia perder isso por nada. E, Abílio, eu sou muito grato a Deus por sua vida. Eu sou daquele tempo, lá, eu não me lembro o nome daquela rua lá, que tinha mangueira, que era, a gente reunia no fundo ali. Gustavo Maciel. Então, e me lembro da primeira vez que eu trouxe o Christian veio comigo, correto? Depois nós fomos à Argentina, 100 horas no ônibus. Gente, a gente sobreviveu, a gente está aqui. E eu estava lembrando de outra coisa, no seu batismo, ali na lagoa, aqui indo para Agudos, eu disse ir na lagoa contigo, para fazer o batismo, e o que mais me marcou naquele dia foi um bando de ganso que atacou a gente. Um bando de ganso que atacou a gente. É a história da unidade. Os gansos estavam ali. Mas eu estava orando, meu amado, e pedindo que Deus me desse uma palavra. Eu tenho meditado muito na vida de homens na Escritura. E eu estava perguntando com que homem na Escritura você se parece. E o homem que mais se parece contigo é Noé. Porque Noé era um plantador de uva. E um dia Deus chegou para ele e propôs uma coisa impossível, chamá-lo para se envolver em engenharia naval. Uma loucura. Não tinha AutoCAD, não tinha nenhum software para construir aquela arca. Mas assim como ele, Deus lhe deu uma visão, e eu atesto, eu confirmo que Deus sempre lhe dá uma visão, ainda que os que estão ao redor não compreendam bem. E uma das coisas que me marca na vida de Noé, não foi exatamente construir aquela arca, porque a construção da arca em si já era uma coisa muito grande, praticamente impossível. Mas a obra maior de Noé foi conquistar sua família e levar sua família junto por tantos anos. Você trouxe os seus filhos, você trouxe a sua casa, e o texto diz que Noé, com mais 8 pessoas, no seu caso eram 7, mas não são mais 7, são 700, 7.000, a gente não sabe. Mas foi uma visão que ficou no decorrer dos anos, e você nunca voltou atrás. Você creu no impossível, você andou no impossível, e aquilo que você fez, trouxe, tem trazido, e trará salvação a muita gente. Então, eu estou muito feliz, muito agraciado por Deus, de estar aqui nesta noite com vocês. Eu agradeço o convite, a convocação, e agradeço esse tempo tremendo de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Jamé. Pessoal, olhando as fotos aqui, a gente vai relembrando de tanta coisa gostosa, né, que a gente participou. Eu estava me lembrando também que eu tinha cerca de 5, 6 anos de idade, eu vinha a Bauru e ficava na casa dos meus avós e na casa dos meus tios. Sabe o que é ter uma criança de 5, 6 anos, mais de um mês na casa? E minha mãe sempre falava que o Bilão e o Ed disputavam para dar comida para mim desde pequenininho. E eu me sentia importante por causa disso. Mas não há nada oculto que não seja revelado.
Porque o Bilão, uns tempos atrás, confessou que ele disputava para dar comida para mim, porque ele dava uma garfada para mim e outra para ele. Esse era o motivo, então. E sempre foi um local muito especial para a gente conviver. E na casa, sempre a gente recebe gente especial. Não somente na casa física, mas na casa do coração. E um irmão muito querido, nessa caminhada, é o nosso irmão Vince, de Vitória. Hoje ele é coordenador da CMT. E eu quero chamá-lo aqui à frente, porque ele vai também nos saudar, porque Abílio é um dos fundadores da Comunhão de Ministérios Translocais. E assim como Vince, tantos foram impactados por esses encontros da unidade, toda essa história que, como disse o Bilão, dava muito trabalho, mas Abílio não media esforços, porque ele queria que aquele depósito que Deus havia colocado deveria ser repartido também. Vince, obrigado, meu querido, pela sua presença. Obrigado, Edmilson. Boa noite, Abílio. Neide. Estou muito grato a Deus de estarmos juntos nessa noite. Boa noite, igreja, nosso amado Abílio e Neide. Eu quero rapidamente falar algumas coisas que Deus nos falou quando eu estava orando nessa possibilidade de vir aqui. O Abílio é esse homem que, de fato, significa tudo isso que todos disseram e também para a minha vida, né? E quando eu orava, eu quero pedir aos irmãos para depois buscarem uma passagem no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, versículos 15 até o versículo 22. Eu não vou ler pela questão do tempo, mas por favor anotem para que possamos orar. E eu sei que nós temos que olhar para trás, mas também olharmos para frente. E eu creio que isso é do coração do Abílio, olhar para frente. E o texto aqui fala sobre a questão dessa batalha toda de Davi. Davi era um homem de guerra, como tem sido Abílio em toda essa trajetória, né? E eu sei que estamos aqui, muitos de nós dessa turma antiga, mas eu quero trazer alguma coisa que eu creio que Deus quer nos mostrar nessa passagem. No versículo 15, a Bíblia diz assim: de novo fizeram os filisteus guerras contra Israel, e desceu Davi e seus homens. A gente sabe que Davi era um homem de guerra, e Davi era bom de briga, e também de muitas vitórias, louvado seja o Senhor. Não venceu somente Golias, mas venceu muitas guerras. E aqui a palavra diz no versículo 15, de novo, era mais uma guerra que Davi iria pelejar, lutar, mas a Bíblia diz que Davi ficou fatigado, ele estava cansado. Nesse tempo ele já tinha mais idade, estava mais velho. E a palavra diz aqui no versículo 17, que então Abissai, ele salvou Davi, Eles intentaram matá-lo, mas esse querido irmão salvou Davi e disse para Davi: você nunca mais vai sair conosco, está no versículo 17, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então aqui tem algo para a gente aplicar na nossa vida, e eu louvo a Deus, Abílio, porque quando eu era um cara discutido no Brasil, você disse assim: vamos trazer esse menino aqui, e o menino veio. E eu me lembro que Deus naquele tempo nos usou aqui, mas aprendi do seu coração de introduzir, de acolher, de trazer. E eu creio que você escolheu ao longo dos anos suas batalhas estrategicamente. Eu entendo isso. Davi foi um homem assim. Mas depois a idade chega e nós temos que pensar, cada um de nós, e isso eu falo para nós, no nosso tempo, vale a pena a gente continuar lutando daquela maneira, de como éramos jovens? Hoje temos idade, e tem gente aí de 20, 30 anos, ou mais jovens do que a gente,
e eu creio que eles podem lutar também essa batalha nossa. Porque quando a gente olha aqui, nos versículos 18, 19 e 20, a Bíblia diz: depois disso houve ainda uma outra peleja em Gobe. Versículo 19, houve outra peleja ainda em Gobe. Versículo 20, houve uma outra peleja em Gate. Então, o que eu quero dizer aos meus companheiros, à igreja, a batalha ela é recorrente, as batalhas não vão parar, e a gente não tem mais o mesmo vigor. Eu quero que a gente olhe para frente agora. O que Deus quer falar conosco, com cada um de nós? É isso que é a palavra profética que eu entendo que Deus me entregou, agora que estamos um pouco mais cansados. Então nós queremos que outros possam seguir e que possam batalhar, porque o nosso tempo está passando, ou o tempo de alguns de nós já passou. E a gente não é insubstituível, mas de fato Deus quer trazer outros. Então eu quero olhar para frente para deixar esse legado. E eu creio que aqui tem uma lição muito tremenda nessa passagem, porque nessas pelejas todas que Davi não pôde mais ir, ele tinha que estar sentadinho, igual a Bíblia, a Neide estão sentadinhos hoje aqui, mas eles deixaram um legado nessa batalha. E aqui a gente percebe uma coisa, que Davi não lutou, mas Davi foi exaltado por mais uma vitória. E é isso que eu creio que nós queremos lembrar de vocês, porque vocês nos ajudaram muito nessa caminhada da unidade da igreja. É um legado, deixar essa marca. Então, a partir de agora, como aconteceu com Davi, ele foi lembrado, ele venceu sem aparecer, porque de fato ele preparou homens para que fossem, porque o tempo dele agora já tinha passado, e era exatamente para não apagar a luz. Louvado seja o Senhor, porque essa luz não vai apagar, amém? Nós vamos levar adiante, nesse tempo oportuno, tudo aquilo que Deus tem. Então, na verdade, essa batalha é de Deus, e o convite que Deus faz a nós é para confiarmos nele, a Bíblia. Eu sei que você sabe disso, e temos paz, porque preparamos homens e mulheres que vão continuar essa batalha. E aqui no versículo 22, para terminar, a Bíblia diz: estes 4 nasceram dos gigantes em Gade, e caíram pela mão de Davi e pelas mãos dos seus homens. Aleluia! Então o inimigo vai cair, amém? Pela mão desse Davi e dos homens que Deus tem levantado. Muito obrigado, Edmilson, igreja, amém. Obrigado, Vince. Muito obrigado, Vince. Graças a Deus. Obrigado, querido. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão, e nessa caminhada, conforme falei, muitas amizades foram feitas, como você vê aqui. Mas alguém com quem Abílio teve um amor à primeira vista, fora a Neide, claro, foi o nosso querido Jorge Mitian, e eu quero chamá-lo aqui à frente. Vamos recebê-lo com amor. A amizade de Jorge, a sua presença sempre foi diferenciada na vida de Abílio, um homem de Deus, reconhecido em nosso meio, com quem nós continuamos a caminhar juntos todos esses anos, e Jorge vai agora continuar dando sequência a esta homenagem, honrando a quem merece honra, como diz a palavra de Deus. Obrigado, Jorge.
Isaías capítulo 51, versículos 1 e 2. Diz assim: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Deus fala a quem procura a justiça, a quem procura ao Senhor, neste caso ao povo de Israel, e convida-o a refletir, a considerar sua pequena origem. Ele os convida a olhar para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram arrancados. Abraão era um homem comum em Ur dos Caldeus, uma importante cidade dos caldeus naquela época. Quando Deus o chamou, ele era apenas um. A obra que perdura é aquela que começa com a iniciativa de Deus. Quantos dizem amém? Foi Deus que chamou Abraão. O trabalho que perdura é aquele que tem a bênção de Deus. Deus chamou e Deus abençoou. E declarou que aquele homem abençoado se tornaria bênção para todas as famílias da terra. O propósito final de Deus não é privilegiar a um homem ou a uma família em particular. O propósito de Deus é abençoar a todas as famílias da terra. E para fazer isso, Ele, em sua soberania, escolhe a quem Ele quer. É Deus. Abraão, ao ser chamado, obedeceu. Saiu de sua terra e de sua parentela. Ele pagou o preço. Foi uma aventura de fé
quando saiu, não sabia aonde iria, mas sabia que estava obedecendo a um chamado de Deus. Se você descobre nestas palavras alguma comparação com Abílio e com Sara, digo, com Neide, não é coincidência, não. Abraão obedeceu e chegou àquela terra que Deus tinha falado para ele. Tudo era mínimo, básico. Chegar a uma terra desconhecida, sem casa, sem trabalho, era toda uma aventura de fé. Abraão chegou e Deus falou. Ao chegar a Canaã, disse Gênesis 12, versículo 7, o primeiro que Abraão fez, construiu um altar e invocou o nome de Deus. E no versículo 8 seguinte diz: armou sua tenda. Priorizou o espiritual. Primeiro Deus, depois minhas necessidades, minha casa, minha tenda. Mas Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação. Passavam os anos e nada. Não tinha filhos. Como? Um dia Abraão disse: Deus, eu não compreendo este negócio. Como é? Você disse, vai ser de mim uma grande nação. Não tem prole, não tem nenhum filho. Deus convida essa noite a sair de sua tenda. E disse a ele: Abraão, levanta teus olhos, veja, conta as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. E aí tem um texto que o Novo Testamento repete muitas vezes. Creu Abraão em Deus. Viu as estrelas. Você conseguiu alguma noite oscura ir para um campo longe da cidade, sem luzes artificiais? Se não fez essa experiência, eu convido a você a fazer. Eu fiz muitas vezes. Deitar na grama, de costas. Porque se você levanta a cabeça, 3 minutos não aguenta. Vai dor o pescoço e vai ter dificuldades. Mas deitado na grama é maravilhoso. Uma noite sem nuvens. Impressionante.
assim será tua descendência. E Abraão creu. Louvamos a Deus por um homem, Abraão e Sara, Abílio e Neide, que foram chamados e obedeceram. Deixaram, saíram, obedecendo a Deus. Toda uma aventura. Louvamos a Deus por cada um de vocês e por todo aquilo que ainda será. Quanto viu Abraão de tudo que Deus prometeu? Muito pouco. Mas ele criou. Amém? Criou. A mesma coisa aconteceu com nossos amados Abílio e Neide. Deus o visitou, se revelou a eles, nos vinculou. Já escutamos algumas partes da história maravilhosa. Obedeceram a Deus, priorizaram o espiritual. Primeiro Deus, depois suas necessidades materiais, a casa e tudo aí. Queridos irmãos, eles nos deixam um modelo, um exemplo. Homem e mulher de fé, consagração. Não importou nada mais que o reino de Deus possa atingir novas vidas, famílias, povos, cidades e nações. Amém? E como disse nosso querido A.B. Huber, isto é só o começo. Amém? O melhor está ainda por vir. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, hoje vamos a fazer, esta reunião tem um duplo propósito. Uma reunião de ação de graças a Deus por a vida e ministério de nossos amados irmãos. Abílio, próximo mês, vai completar 95. Aleluia! E firme, louvado seja o Senhor. Mas também, hoje, haverá uma impartição apostólica. 5 apóstolos que estão aqui, vamos impor as mãos sobre 4 irmãos que vão assumir a responsabilidade da coordenação e a condução desta parte do corpo de Cristo. Os 4 irmãos são Abílio Júnior, Chagas,
Edmilson Dias, Marcos Domiciano e Edi Chagas. E os 4 apóstolos que vamos a impor as mãos, os 5 apóstolos que vamos a impor as mãos para abençoar e impartir a graça de Deus para esta nova caminhada. O primeiro é Abílio Chagas. Em segundo lugar, estarei eu acompanhando Jamé Nobre, Vinci Barros e Victor Rodrigues. Queremos convidar aos 4 irmãos passar aqui e também aos apóstolos mencionados, e vamos a impor as mãos e orar por eles. Pero antes de orar por eles, estando eles aqui todos juntos, vamos todos colocar-nos em pé, levantar nossas mãos e fazer uma oração de ação de graças por o ministério de nossos queridos irmãos Abílio e Neide. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, Abílio, Neide, podem sentar se querem, podem sentar. Quem falta? Ah, não, estão aqui. Jamé, você pode guiar-nos nesta oração de ação de graças, e depois vamos orar por os irmãos. Todos levantamos nossa gratidão a Deus, ação de graças em nome de Jesus. Senhor, não existem palavras suficientes para agradecermos a Ti, para rendermos a Ti, Senhor Deus, toda nossa gratidão, nosso agradecimento pela vida de Abílio, de Neide, pela obra que o Senhor fez através deles. Senhor, nós não fazemos ideia de quantas pessoas foram tocadas, abençoadas, convertidas, preparadas. Nós não fazemos ideia, Senhor. Não podemos contar as estrelas, também não podemos contar as pessoas que já foram tocadas. Te bendizemos por esta noite memorável. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua levantando os Teus servos, os Teus filhos, fazendo o que o Senhor sempre faz tão bem feito, tão maravilhoso, com tanta gentileza, Senhor, e tanta bondade da Tua parte. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. ¿Quieren colocarse aquí al frente? Abílio. Venha. Ora por estes irmãos, Abílio. Quero orar por estes 4 irmãos. Orar por nós.
Senhor Deus, engrandecido seja o teu nome nesse momento. E tudo mais, senão o Senhor que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre esses 4, dá a tua bênção, para que a tua obra jamais venha a paralisar, e continue a progredir, e muitos sejam ainda abençoados, evangelizados, e através desses ministérios. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite, que jamais esperávamos, mas o Senhor sempre é um Deus surpreendente, que nos abençoa e continua a abençoar. Amém y amén. Amén. Así dice el Señor. Yo los levanto a ustedes en un tiempo nuevo. Y a cada uno le entrego la porción de mi gracia, diferente a cada uno de los 4, pero unidos en mí, dice el Señor, para edificar mi casa y para extender el reino a todas las naciones. Esto que comenzó va a continuar, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eu vejo o Senhor colocando nas mãos de vocês um saco de trigo. E vocês estavam despejando esse trigo, não somente para alimentar pessoas, mas também para semear. E vocês derramavam esse trigo e ele não acabava. Vocês continuavam derramando e ele não acabava. É o que Deus vai fazer na vida de vocês. Provisão sem limite. Deus nos mostrou claramente que é dia de homenagem, é dia de despedida, é dia de compartilhar o legado, mas é dia de olharmos para frente como igreja. Deus está levantando a igreja, toda a igreja, somos muitos sacerdotes, para levarmos com esses homens a obra que Deus já começou e que vai continuar. É a palavra do Senhor. Deus hoje está levantando toda a igreja, junto com esses irmãos. Eles vão precisar muito de vocês. Receba essa palavra, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por sua obra maravilhosa. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.